Olá, tudo bem? Na aula de desenho de hoje, vamos desenhar a figura humana. Eu vou desenhar um bebê e, para tanto, vou dividir aqui a folha ao meio. A parte de cima vai ficar a parte da cabeça e a metade da folha, a parte de baixo, né? Vai ser a parte do corpo da criança, tá bom? Estou trabalhando com lápis HB número 2 e já vou determinar aqui o formato do rostinho da criança. Então esse aqui é o formato do rosto, né, do bebê. A gente vai agora determinar a parte do corpo aqui embaixo. Já vou insinuando aqui a mãozinha. A outra mãozinha. Então, pessoal, é assim. A gente agora vai só, né, trabalhando aqui as sombras, determinando, ou seja, fazendo aparecer, não é, o desenho. As sombras elas nos mostram com clareza, não é, os detalhes daquilo que existe no desenho. Vou traçar uma linha aqui que vai me dar, não é, um balanceamento melhor aqui nos olhos, não é? Vai ficar bem alinhados. Então a gente traça essa linha mais para isso mesmo e para saber, né, em que altura vai ficar o olho. Então a gente, traça uma linha aqui no meio e é bom fazer também uma linha na vertical para a gente saber onde colocar, não é, o nariz. Distância de um olho aqui no meio, tá? A gente já começa a trabalhar aqui o nariz. A base aqui do nariz é a mesma distância que nós temos aqui, ó, tá bom? Então a gente vai usando comparações, né, para fazer o nosso desenho. A boca. Por enquanto a gente só vai insinuando, não é, o desenho, então não precisa nada muito certinho não. A gente tem ainda toda a oportunidade de corrigir eventuais erros. Então não há por que ficar inseguro nessa hora. Queixo. Começamos a usar achuras, não é, para sombrear a parte do rosto, que deve ser sombreada. Então, pessoal, vamos continuar trabalhando o desenho, não é? Sombreando de leve, o lápis bem de leve. O lápis nessa hora deve trabalhar bem de leve, tá? Isso é muito importante. E intensifica as áreas mais escuras um pouquinho mais, porque daqui a pouco nós vamos passar o algodão para esfumar e essas áreas mais escuras, né, não devem se embolar com as demais áreas. Lógico que se você está apertando um pouco mais o lápis, então você deve procurar observar bem e já ir corrigindo eventuais defeitos, tá? Porque senão seu desenho vai ficar defeituoso de vez, se você apertar muito o lápis antes de observar e ver se há correções a fazer. As áreas que devem ser intensificadas
as sombras, são essas áreas mais fechadas, não é? Em que as linhas se mostram, ou seja, as linhas se mostram mais definidas. Então a gente escurece um pouquinho mais, mas sempre com muito cuidado. Esse lápis bem clarinho facilita bastante, tá, o início do trabalho. E eu não ganho nada do fabricante não, mas eu vou dizer para você a marca do lápis, é o Bic, tá? HB número 2 da Bic. É um lápis muito bom, tá, para se desenhar desenho de rosto, né? Desenho mais realista. É bom, um lápis muito bom para iniciar o desenho. Convém eu dizer para você, não tem por que esconder, não é? Se ele vai ser útil, então convém que eu lhe diga. Acho que agora nós alcançamos um bom ponto, né, de sombreado, e nós já podemos então dar uma primeira esfumada. Já temos informação bastante aqui de luz e sombra aqui no nosso trabalho. Vamos então esfumar. Vamos esfumar sem sair muito das áreas onde o grafite está aplicado. A gente vai esfumar, mas respeitando as áreas trabalhadas, tá? Para que a gente preserve assim as áreas que estão em branco. Ah, pessoal, já podemos apagar essas linhas, tá? As linhas de direção aqui, ó, onde for possível a gente apaga, tá? A gente vai voltar trabalhando com o mesmo lápis, tá bom? Preste bastante atenção, pessoal, como a sombra ela se fortalece, ou seja, se intensifica bastante aqui, ó, nos cantinhos mais fechados, por exemplo, entre um dedo e outro. Quanto mais fechado for, né, por conta do corpo estar por baixo, a mão está por cima e ter essa cavidadezinha aqui, quanto mais fechado fica, mais intensa é a sombra, tá? E à medida em que vamos saindo, essa sombra ela vai tendendo a perder a força, né, por conta da luz predominar aqui fora, não é? A mesma coisa é onde o dedo está apoiado. A gente intensifica a sombra. Uma sombra fraca, tá vendo? Aqui nessa parte em pé do dedo, nessa parte deitada, a gente somente dá efeitos, não é? Da textura da pele. Como esse dedo está parte para baixo aqui do outro, ele não vai ter essa mesma sombra. Mas vai ter também uma sombra um pouco mais forte aqui, tá? Um pouco mais forte do que aqui no dedo mesmo. E sempre entre um dedo e outro, né, a gente intensifica ali a sombra no grafite, né, fazendo ele ficar mais forte aqui, tá bom? Tem aquelas cavidadezinhas, ó, da pele do bebê, não é? Devido à pele ser bem elástica, então tem essas variações, ó, de sombra por conta das partes mais profundas na pele. Ó, a mesma coisa que eu expliquei aqui, tem aqui, ó. Tá vendo?
São detalhes que enriquecem bastante o trabalho. O que está faltando aqui? A mão, ou seja, o bracinho aqui e a mão estão por cima do corpo, não é? Então tem que ter uma sombra a mais aqui, tá? Essa primeira sombra que nós fizemos aqui, ó, foi só para demarcar, não é? Onde termina o corpo e começa o braço. E tem aqui a sombra, aqui, ó, sombra mais intensa como referência. Então agora a gente vai escurecendo. Então, pessoal, todo o trabalho até agora ele foi feito com esse lápis, tá? Com o mesmo lápis que eu falei para vocês no início aqui do vídeo. Agora a gente vai escurecendo esses cantinhos gradualmente, tá? Quando eu digo gradualmente, aos poucos, até alcançar vários tons do grafite. Se você me permite, tá? Eu vou passar para você o exercício que você deve procurar fazer. Você pega o mesmo lápis e pressiona ele bastante, ó, e alcança esse tom. Aí você solta um pouco mais o peso da mão e faz um tom mais claro, e outro mais claro, e outro mais claro, e ainda outro mais claro. Isso com o mesmo lápis. É lógico que no mercado você vai encontrar lápis com essa tonalidade, com essa tonalidade. Mas o interessante é que você tenha esse domínio, não é? Na hora em que você estiver ali executando o seu trabalho. Você tem o domínio de, né, conseguir fazer esses vários tons de grafite, ou seja, esses vários tons do preto do lápis, no papel. Isso vai te ajudar bastante, tá bom? Então faz esse exercício aí, ó. Pega o papel, né? E você que é principiante no desenho que eu estou falando, tá, gente? Não estou falando para você que já sabe alguma coisa, não. Para você que já sabe alguma coisa, talvez esse exercício aqui não seja interessante para você. Mas para você que é iniciante mesmo, é bom você fazer isso, tá? Ó, solta um pouquinho, então temos um tom mais escuro, um mais claro. Aí a gente solta um pouco mais e obtém ainda um tom mais claro. E solta um pouco mais e ainda um tom mais claro. E assim por diante, ok, gente? Isso vai te ajudar, não é, a detectar, não é, e ter o domínio na hora de fazer o seu desenho. Detectar, que eu digo, detectar aqui os vários tons, não é, em cima do desenho que você tem que fazer. Então a gente vai, estou trabalhando escurecendo as áreas mais escuras de todo o trabalho. Eu vou escurecendo, principalmente aqui as áreas fechadas, vou escurecendo o máximo que eu posso com esse mesmo lápis e vou, à medida em que vai chegando para a luz, eu vou buscando tons mais claros. Isso sempre dando uma esfumada para suavizar aqui o grafite no papel, sempre dando uma esfumada, tá? E é assim que nós trabalhamos desenho de retrato, tá bom? Ó, vamos fazer aqui o peito do bebezinho com o mesmo lápis, não é? E tons bem clarinhos. A gente vai, ó, fazendo tons bem claros, o mais claro que a gente possa conseguir, né? A gente vai trabalhando assim aos poucos, e à medida em que a gente vai ficando satisfeito com o trabalho executado, a gente vai observando onde há necessidade de escurecer um pouco mais. E dá uma esfumada e volta a trabalhar. É trabalho de observação, não é? Antes de ser um bom desenhista, você tem que ser um bom observador. É isso aí, um bom observador. Você nunca força demais o lápis, a não ser que há em pequenos detalhes essa necessidade, mas de uma maneira geral é bom você trabalhar com o lápis de leve, tá? Porque a gente vai escurecendo aos poucos, então deve ser bem de leve para que a gente não force demais o papel, não é? Machucando assim o papel e desvalorizando o trabalho. E esfumando, tá? Sempre esfumando. Tenho que obter uma profundidade aqui, ó. O lençol está aqui por cima da criança, então aqui
tem que ter uma profundidade a mais, uma sombra, né? Vamos representar essa profundidade aqui, ó, com uma sombra. Sombra é essa que a coberta, não é? Ela faz no corpo da criança. Então a gente vem escurecendo aqui aos poucos. E à medida em que você vai observando o corpo do bebê, você já procura a colocar as achuras. Achuras é esse efeito aqui, tá? Em cima da pele, no caso aqui em cima da pele. Você procura colocar de forma a representar a superfície onde você está colocando a achura, tá? Então o corpinho ele é meio arredondado, não é? Então a gente vai procurando colocar essas linhas, ó, de maneira a representar bem essa ondulação. Então a gente coloca a linha não reta, mas também curvada, sempre buscando representar melhor, o melhor possível, não é? Aquilo que estamos desenhando. Esfumando, né? Esfumando para suavizar, tá, gente? Sempre esfumando para suavizar. Você só deve levantar o lápis demais assim, ó, para escurecer aqui os cantos, tá? Tem que trabalhar sempre com o lápis deitado. E à medida em que você quer uma pressão maior, aí sim você levanta o lápis. Mas deve evitar isso, que isso força muito o papel. Devemos procurar escurecer bem aqui, ó. E aqui. Já insinuando aqui os cílios, que são pequenos cílios, não é? E poucos. Os lábios a gente nós vamos escurecer bem aqui, ó, o ligamento aqui do final da boca, entre os dois lábios, ó. Escurecer bem, que eu digo, mas não demais, tá? Escurecer mais do que a parte mais iluminada aqui. Isso que eu quis dizer. Que não pode escurecer demais também não. Vamos trabalhar o tecido da maneira que foi feito aqui. Nós vamos fazer aqui, tá bom? Nós vamos colocar as faixas com o mesmo lápis do início do desenho. Em seguida nós vamos traçar uma linha, fazendo assim esses quadriculados. Feito isso, a gente vai escurecer os quadrados, feito um jogo de dama, de xadrez, né? A gente escurece uma casa e vem na diagonal escurecendo a outra, e assim sucessivamente. Isso aqui é com o mesmo lápis, tá? E nada muito certinho não. Você deve procurar escurecer tudo, mas de leve, tá? Não pode escurecer demais. Depois que fizemos isso, nós vamos forçar um pouquinho mais o lápis e vamos fazer
essas faixas, ó, mais escuras em cada faixa de quadriculado desse. Força um pouquinho mais o lápis que você obtém um tom mais escuro. Vamos também traçar as linhas nesse sentido. Vamos trabalhar cada quadradinho desse, ó, aqui entre 4 quadrados. Nós vamos fazer uns quadradinhos bem pequenininhos com lápis 6B, tá? Lápis 6B. E em seguida, a gente com lápis 6B, a gente vai pegar ele um pouco em pé e vai fazer, ó, vai escurecer com essas linhas aqui, trabalhando assim essa estampa xadrez. Ok, gente? Vamos fazer isso em todas as linhas, ó. Então, pessoal, chegou aquele momento em que a gente deve pegar o lápis 6B e escurecer aqueles cantinhos mais escuros, ó, tá? Criando assim um contraste maior, não é? Entre o claro e o escuro, entre a luz e a sombra. Lógico que capaz de ser preciso, capaz não, vai ser preciso voltar a trabalhar com o lápis o HB número 2 e escurecendo um pouco mais gradualmente. Ou seja, a gente vai aos poucos trabalhando as sombras. Você nunca deve partir da sombra mais escura, não é? Não, você tem que partir assim da sombra mais escura, mas nunca com a tonalidade de grafite mais escuro, entende? Você deve trabalhar essa tonalidade mais escura do desenho com o grafite claro, tipo no início iniciei com HB número 2. A única coisa que faço é forçar um pouco mais o lápis, não é? Para determinar essas áreas mais escuras, mas nunca escurecê-las totalmente, mas aos poucos. E aí a gente vai tendo uma noção, não é? Das tonalidades que devem ser aplicadas aqui no trabalho, tá certo? Para fazer esses detalhes aqui, ó, tem que ser com lápis bem fino, tá? Com a ponta bem fina, bem trabalhada. Então, pessoal, terminamos assim mais uma aula de desenho, mesmo sabendo que ainda há muito, né, para passar para vocês, falta muita coisa, mas aos poucos a gente vai passando, tá bom, para vocês. E por maior que seja a dificuldade, gente, não desanima não. Não desanima não. Quanto maior for a luta, maior vai ser a sua vitória. E não desista nunca de sua arte, tá bom? Abraços e até a próxima. Fiquem com Deus.